A Motorola acaba de lançar no Brasil a sua nova linha de celulares Premium. São 3 aparelhos que chegam para compor a família Edge 20 e temos aqui o modelo Pro, sendo este o mais avançado e também o mais caro. Pelo menos a Motorola chegou cobrando um preço mais justo, diferente do Edge Plus que chegou por salgados R$8.000 ano passado. Será que agora temos um bom custo-benefício da marca? Vamos descobrir. O novo Edge perdeu a curvatura da tela, o que acaba indo contra a proposta da linha. Com a parte frontal totalmente plana, agora temos bordas mais largas, o que pode passar a impressão de um aparelho inferior, por mais que a ótima qualidade de construção tenha sido mantida. O Edge 20 Pro é um pouco maior e mais largo que seu antecessor, mas está mais fino e leve. O bloco de câmeras na traseira cresceu e traz lentes maiores com direito a uma quadrada do tipo periscópica. O furo da câmera de selfies foi jogado para a posição central. O leitor biométrico saiu da tela e agora está integrado ao botão de energia na lateral direita, logo abaixo da tecla de controle de volume. Ele responde bem e consegue reconhecer a digital rapidamente. Do lado oposto temos apenas um botão de atalho para o Google Assistente. No topo há um microfone, enquanto na parte inferior temos um secundário, a entrada USB-C, o alto-falante e a gaveta para 2 chips. Na parte de conectividade há Wi-Fi de 6ª geração, Bluetooth 5.1, NFC e 5G. O Edge 20 Pro é vendido com base multimídia para ser usado com o Red 4, a plataforma desktop da Motorola disponível para o Edge anterior e Moto G100. Você pode conectar o celular em telas maiores usando um cabo HDMI que vem no pacote. O Edge Plus veio com tela de 90 Hz, o que era pouco comparado a rivais já com tela de 120 Hz. Agora a Motorola foi além e chega competindo com um celular tipo gamer ao adotar um painel de 144 Hz para o máximo de fluidez. A tela de 6,7 polegadas possui resolução Full HD+, reproduz 1 bilhão de cores e tem suporte HDR10+. O nível de brilho é alto e a tecnologia OLED garante cores vibrantes e preto perfeito para a melhor experiência com filmes. O que compromete a experiência sonora é a falta de som estéreo. A linha Edge do ano passado veio com duplo alto-falante, mas a Motorola decidiu economizar neste ponto na linha 2021. Pelo menos a potência sonora não foi comprometida e o Edge 20 Pro reproduz áudio equilibrado entre graves, médios e agudos. A Motorola ainda é uma das poucas fabricantes que manda fone de ouvido na caixa. O acessório é o mesmo da geração passada e possui bom conforto e qualidade sonora decente. Porém, o conector é USB-C, já que o Edge 20 Pro não tem entrada P2. Já vamos entrar no quesito potência, mas antes deixe eu lembrar rapidamente que estamos próximos do primeiro milhão aqui no YouTube. Então, se você quiser ajudar o canal, dá um clique aí no botão de inscrição, beleza? Seguindo em frente, o Edge 20 Pro vem equipado com a plataforma Snapdragon 870 e 12 GB de RAM, sendo a mesma configuração que temos no Moto G100. Em nosso teste de velocidade focado no multitarefas, vimos desempenho próximo entre os dois modelos, com o Edge sendo um pouco mais rápido. Já em benchmarks, ele vai além e consegue números maiores em alguns testes como no Antutu, que marcou uma diferença de 40.000 pontos. Só a nível de curiosidade, o Edge 20 Pro conseguiu a mesma pontuação que o Galaxy S21 Ultra equipado com Exynos 2100, mas ficou abaixo do Mi 11 com Snapdragon 888. O novo Premium da Motorola entrega ótimo desempenho em jogos e rodou tudo sem qualquer engasgo. Mesmo o COD Mobile na qualidade máxima com tudo ativado chegou a marcar 120 FPS e no PUBG tivemos ótima fluidez com os gráficos em HD e tudo no máximo. O que pode preocupar alguns é a bateria de 4.500 mAh. A Motorola decidiu reduzir 500 mAh para tornar o seu novo smartphone Premium mais fino. A boa notícia é que isso não afetou a autonomia e temos duração até melhor do que antes. Isso mostra que uma boa otimização é mais importante do que uma bateria gigante. Porém, é bom deixar claro que o aparelho vem com a tela em 60 Hz. Se você mudar para 144 Hz, vai acabar durando menos. Há um modo automático que regula a velocidade a depender da necessidade. O tempo de recarga demorado foi resolvido graças à adoção de um carregador mais potente, agora com 30 watts. Ele leva apenas 1 hora para fazer a bateria ir de 0 a 100%. O carregamento rápido recupera 40% em apenas 15 minutos e chega a 69% com meia hora na tomada. É bom ver que agora temos bateria que dura muito e que recarrega rápido. O Edge 20 Pro vem com Android 11 e as poucas modificações da Motorola. No momento que testamos, ele estava com o pacote de segurança de agosto. A Motorola não é das melhores em atualizações e sequer se preocupa em soltar os patches mensalmente, mas prometeu 2 grandes atualizações para o novo celular.
Com relação ao software em si, ele flui muito bem e podemos dizer que este foi o celular mais ágil da Motorola que analisamos. A tela de 144 Hz realmente ajuda, mas é notável que a Motorola se esforçou desta vez para deixar o sistema bem leve. Os recursos são os mesmos de outros da marca e estão agrupados no aplicativo Moto. Além disso, há um criador de GIFs que faz uma gravação de uma parte da tela para gerar memes instantâneos para você compartilhar. E mesmo com o aparelho vindo com 12 GB de RAM, ainda é possível usar parte do armazenamento para expandir essa memória. Com o Red 4, terá um PC de bolso para usar com qualquer monitor e TV. É uma plataforma que compete com o DeX da Samsung, mas traz seus diferenciais. O interessante é poder transformar TVs comuns em Smart TV ou também poder jogar em telas maiores usando um controle conectado via Bluetooth, como o do próprio Xbox, ou ainda realizar videochamadas para visualizar melhor a família ou amigos em uma tela maior. O conjunto de câmeras é formado por um sensor de 108 megapixels, uma ultra-wide de 16 megapixels e uma câmera periscópica com zoom óptico de 5 vezes, indo além de zoom de 3 vezes do Edge Plus. A câmera frontal também evoluiu e agora temos um sensor de 32 megapixels. O Edge 20 Pro possui ótimas câmeras, mas o software ainda precisa de melhorias. A principal registra boas cores e detalhes, porém peca no contraste. Se mudar para a resolução máxima de 108 megapixels, não verá uma melhora no tom esbranquiçado das fotos e ainda perderá a saturação das cores. A ultra-wide, por outro lado, exagera no contraste e acaba matando os detalhes das sombras, mas ainda assim é capaz de registrar boas fotos. As cores ficam também mais vibrantes, o que agradará os fãs de cores saturadas. Esta câmera tem foco automático e serve como macro para fotografar de perto. Ela consegue registrar os mínimos detalhes de plantas e realmente impressiona. Não há uma câmera dedicada para desfoque de cenários e o software faz um trabalho apenas razoável. Em cenários complexos é possível notar várias falhas no efeito. O zoom óptico de 5 vezes permite capturar o que está distante sem comprometer a qualidade, mas é possível aproximar até 50 vezes e ainda ter boas fotos. Fotos noturnas não sofrem com ruídos e têm perda aceitável de nitidez. A ultra-wide é mais limitada aqui, assim como o zoom. Há modo noturno que prolonga a exposição para capturar imagens mais claras sem comprometer as fotos com muitos ruídos. A frontal registra ótimas selfies em locais com luz ideal, e o modo retrato funciona bem. À noite já temos uma queda considerável na nitidez e o modo noturno ajuda apenas a deixar a foto mais clara. O Edge Plus é capaz de gravar vídeos na resolução 6K, enquanto o Edge 20 Pro agora consegue filmar em 8K a 24 fps, assim como na linha Galaxy S21. Ele registra bons vídeos de dia, mas sofre com imagem granulada à noite. A estabilização é precária nas resoluções mais altas e o foco não é muito ágil. A frontal é capaz de gravar em 4K com boa qualidade, porém registra vídeos escuros à noite. A captura de áudio é estéreo com boa nitidez e não sofre com ruídos de vento. Também é possível gravar com as câmeras traseira e frontal ao mesmo tempo. O Edge 20 Pro é capaz de competir com o Galaxy S21 Ultra? Os dois entregam desempenho similar e bela tela, com o Galaxy tendo brilho mais forte e o Motorola vencendo em fluidez. O S21 Ultra vence em autonomia de bateria se você fizer questão de usar na taxa de atualização de tela mais alta. Já em câmera, os dois registram ótimas fotos com o Galaxy destacando mais nos vídeos em locais escuros. Ele pode até perder para o Mi 11 em testes sintéticos, mas foi mais rápido em nosso teste de velocidade focado no multitarefas. Também entrega maior autonomia de bateria e demora só alguns minutos a mais para recarregar. O Edge se destaca em câmera por ter o zoom óptico e a ultra-wide que registra melhores macros que o rival. E contra o Moto G100, há muita diferença? Você terá a mesma plataforma com desempenho similar, mas aqui com tela com taxa de atualização superior para maior fluidez no uso do dia a dia e com jogos. A bateria dura igual, mas recarrega mais rápido. Em câmera temos qualidade próxima, porém com o diferencial do zoom, melhor ultra-wide e câmera frontal superior. O Edge 20 Pro é um celular premium que entrega ótimo desempenho, boa bateria e câmeras legais por um preço não tão salgado no lançamento. Ele chegou por R$5.000, que apesar de caro é bem mais justo que os R$8.000 exigidos no Edge Plus em seu lançamento. O que poderia ser melhor? A Motorola pecou por ter tirado o segundo alto-falante. O software da câmera precisa de alguns ajustes, e a bateria poderia ter pelo menos 5.000 mAh para aguentar o fôlego com a tela em modo 144 Hz. Só resta saber como ficará a mudança de postura quanto a atualizações do Android e de segurança, já que esse não vinha sendo o forte da marca. Enquanto isso, recomendamos esperar o preço cair um pouco, já que o Moto G100 está custando metade atualmente e não é muito inferior. E para conferir as melhores ofertas para o Edge 20 Pro e todos os demais celulares citados nesta análise, você já sabe, é só clicar nos links aí abaixo. E aproveita para comentar o que você achou do novo celular Premium da Motorola. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima.